Fala, fogueteiro! A galera tem ficado muito empolgada com as skills atualmente. Skills nada mais são do que arquivos que a gente coloca lá, por exemplo, dentro do Antigraft para que ele faça ações automáticas. Então ele vai fazer uma leitura para ele fazer coisas. A gente precisaria pedir, ficar ali pedindo e repetindo. E ele pode fazer isso tudo de forma automática, ficando quase como se fosse um super agente de IA totalmente disponível à nossa disposição. Então eu testei alguns aqui e trouxe principalmente uma pack exclusiva, 1000 skills totalmente de graça para você baixar, para você instalar aí no seu Antigraft e entender se faz sentido ou não para você. Porque assim, deixou meu Antigraft muito mais rápido, ele gasta muito menos tokens agora, entende os contextos muito melhor, e ele também consegue resultados muito melhores, vale a pena demais. Se você quiser entender, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar certinho, vou te mostrar como é que você instala e como que você pode usar ali, tá bom? Meu nome é Rob Silveira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, basicamente as skills elas servem para você ter ações automáticas dentro lá do seu Antigraft, por exemplo, e aí com elas você consegue fazer muitas coisas legais. Por exemplo, você tem a questão da estética visual, porque eu sou web designer, então eu tenho um apreço muito grande por estéticas bem feitas. Então com essas skills você vai conseguir ter visuais muito mais bonitos aí nas suas interfaces, etc. Você tem a questão da estrutura dos aplicativos. Então, ele já constrói a lógica interna e banco de dados velozes para suportar milhares de usuários. Ele faz toda essa arquitetura aí para a gente. Você tem a parte de segurança, que é muito importante, onde ele já tem todos os mecanismos necessários para você resolver problemas de segurança. Então, isso é bem interessante. E, principalmente, você tem a parte de inteligência, segurança e eficiência. Então, essas skills, elas são skills muito boas, que eu fiz em uma compilação. Eu já tinha pegado um pacote de skills muito bom que a gente tem. Aproveitei e incrementei outras skills que eu já utilizo e que são muito boas e que podem te ajudar bastante. Para você baixar as skills, eu vou deixar o link aqui embaixo. Aí, se caso, quando você entrar, você não conseguir baixar automaticamente, porque a ideia é o link baixar automaticamente, o navegador pode bloquear, você clica aqui, ó, e aí você consegue ter acesso, tá? Como esse pode ser um assunto bastante difícil de entender, vamos fazer isso de forma bastante prática aqui para você não se perder. Se você ainda não tiver o Antigraft, eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar, e é importante que você tenha baixado e instalado o Antigraft aí no seu computador, tá bom? Feito isso, então a gente vai clicar aqui em Open Folder e vamos selecionar a nossa pasta, que no meu caso eu coloquei aqui neste caminho. O que importa para a gente principalmente é que você faça a extração e coloque os arquivos exatamente como eles estão dentro da sua pasta aqui. Então, dessa forma, eu vou selecionar a pasta raiz principal, que seria essa daqui. Vou selecionar ela. E ela tem uma série de contextos aqui. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar um arquivo que ele tem aqui dentro, que seria esse arquivo aqui, ó, skills index.json. Esse arquivo ele vai dizer para o nosso Antigraft o seguinte, ó, tem aqui uma pasta de arquivos, então utilize ela para poder contextualizar tudo que a gente precisa aqui. Aí depois que a gente contextualizar, eu vou te explicar melhor como é que a gente vai utilizar isso aqui, mas nesse momento precisamos principalmente falar com ele assim, basicamente, né, em termos gerais, utilize o arquivo em skills index apenas como catálogo de referência. Isso é fundamental porque você vai evitar de ter, por exemplo, um estouro de cota, que é uma coisa que acontecia quando eu tentava fazer qualquer leitura direta. Ao invés de você fazer a leitura direta nas skills, você faz a leitura no arquivo, o arquivo vai identificar o que é o que, aí é uma leitura mais rápida, aí ela a partir daí é que ele vai entender qual skill serve para o quê, para que a automação aconteça. Então o primeiro passo é esse, essa informação ela vai ficar aqui embaixo para você, tá bom? Aí você coloca aqui esse prompt, exatamente como ele está aqui, e depois você clica aqui em Send, para ele iniciar o processo. O meu próximo pedido, que eu também vou deixar aqui para você, é simples. Você consegue listar quais os tipos de skill existem no meu arquivo? Quando eu precisar delas, como eu posso requisitar? Eu primeiro peço isso justamente para poder criar um ambiente. Então você está explicando para ele de uma forma quase dando uma alfinetada, falando assim, o que você consegue fazer por mim? E por que isso? Na verdade, ele já vai saber, só que eu preciso que ele me diga o que ele vai saber fazer, para ele meio que pensar um pouquinho, raciocinar em cima disso. Não simplesmente fazer isso fora de ordem. É muito importante que você tenha essa ordem correta. E aí eu já coloquei assim, gere para mim algum jeito de tornar isso um agente autônomo para que as ações sejam feitas de forma automática. E a partir daqui que a gente tem um agente mesmo, um super agente de IA de fato dentro do Antigraft. E essa é a parte legal. Agora, ele trouxe aqui para mim principalmente uma lista bem interessante, né? Enfim, ele faz ali faz a mágica de IA, que no caso eu não sou nenhum especialista nisso, mas eu consigo identificar isso lendo. Então ele trouxe aqui, por exemplo, que você tem categoria do tipo Android, consultoria técnica e arquitetura sênior, App Builder e Development, construção de aplicações e padrões de código, automação e workflow, database, que seria a parte de banco de dados, estrutura, processamento de dados e informações e a parte de segurança, principalmente.
E no caso, tem um outro agente que eu fiz, que seria um agente para ele fazer o Git automaticamente. Quando você conecta o Antigraft com o GitHub, por exemplo, para ele fazer isso automaticamente, você não ter que toda hora ficar mandando ele fazer Git, por exemplo, que às vezes ele não faz o Git automaticamente. O Git, se você não sabe, é quando você faz uma mudança que você precisa que ele coloque lá no GitHub, ele precisa fazer isso automaticamente. Ele joga as informações para lá, né? Ele empurra as informações para o GitHub para você fazer o deploy na Vercel, por exemplo. E aí, uma outra coisa que eu esqueci de avisar é que aqui, por exemplo, ó, eu estou utilizando o modelo Gemini 3 Flash para esses pedidos simples. Quando eu vou fazer o pedido de codificação de fato, aí eu utilizo os modelos mais avançados, que são os modelos do Cloud e do Gemini, tá bom? Só para não me deixar esquecer desse detalhe. Então, nesse caso, ele trouxe para mim aqui um plano de agente autônomo, que seria um plano de implementação. E, Robson, o que é um plano de implementação? Basicamente, quando você pede alguma coisa para o Antigraft, ele vai trazer para você exatamente um plano para que você coloque aquilo em prática. Então, ele traz aqui para a gente um plano de implementação e ele explica para você. Ele aqui tem em português, o seu pode estar em inglês. Se caso o seu estiver em inglês, é simples, você clica aqui em extensões, pesquisa aqui por português, instala esse primeiro aqui, ó, que seria esse do mapinha. Clica nele e instala ele para que você tenha o Antigraft em português. Eu esqueci de avisar isso, mas é importante caso você não tenha aí, tá bom? Então, ele vai criar um agente master, que seria um agente que elimina a necessidade de você escolher a skill manualmente. Porque às vezes você precisa chamar a skill, na hora que você chama a skill, você precisa saber colocar a barrinha lá para poder requisitar aquela skill. Então, dessa forma, ele fica automático, fica um pouco mais fácil para a gente. Então, ele vai ser baseado no skill agente orquestra, então ele vai criar uma nova skill justamente pensando nisso. E aí você vai ter a autodescoberta daquelas informações, um fluxo de trabalho autônomo, e aí tem todas as informações aqui, tá? Isso, você não precisa mais decorar nomes. E aí isso é interessante porque você começa a perceber que ele começa a fazer as coisas sozinho, e é a parte mais legal. E aí, beleza, aí aqui você tem como ativar agora. Você vai então lançar esse plano de implementação, clicando aqui em Proceed. Se caso ele não lançar o seu plano de implementação, você vai pedir ele. Você vai falar o seguinte, olha, gera o plano de implementação para que meu agente autônomo funcione da forma correta. Tá? Dessa forma que você vai conseguir exatamente o que você precisa. E agora ele vai lançando o plano, e aí é sempre você pensar que você precisa dar a aprovação correta para ele. E além disso, claro, se você gostar, comenta aqui embaixo, deixa aí uma dica de vídeo, se inscreve no canal, qualquer coisa aí que pode colaborar de alguma maneira, porque eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Agora, o que eu pedi para ele? Se eu abrir essa informação em outra pasta, ele continua funcionando? Isso acontece por quê? Porque você tem aqui a pasta em que você tem as skills. Para eu não ter que falar para ele toda vez aqui, abre as skills em tal pasta, nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar as nossas skills acima de, por exemplo, as skills até então estão na pasta apenas das skills. Eu preciso que ela esteja numa pasta mais global para que todos os meus projetos dentro do computador funcionem a partir dessa lógica. Então, ele vai trazer para mim um plano de contexto onde o objetivo principal é colocar essas skills na minha pasta global. Então, para você fazer isso, eu vou deixar também aqui na ordem, tá? Em ordem, o comando para você colocar para ele. E nesse caso, você precisa lançar esse plano de implementação aqui, tá bom? Com esse plano de implementação, então eu vou prosseguir aqui para ele poder fazer justamente isso para a gente. Os runs que eu falei com você, né? Quando você tem algum comando específico, são esses botões azuis que aparecem aqui, tá bom? Não se esqueça disso, é importante. Ele pode aparecer tanto desse lado aqui, quanto aqui embaixo, quando você precisa alterar informações dentro do seu próprio código. Então, sempre que aparecer, você clica que sim, que é melhor, que aí você garante que ele vai rodar os comandos certinho, sem erro. Tá bom, fogueteiro? Não se esqueça. Agora sim, nós temos o nosso agente pronto. Aqui ele coloca o seguinte, ó, missão cumprida. Instalei suas skills globalmente no seu Windows. Se o seu caso for Mac, você precisa adaptar para Mac, enfim. Isso é uma adaptação que a gente precisa fazer aí. É importante que você raciocine sobre o que você está fazendo e não qual que é o prompt simplesmente, tá? Adapte ele para a necessidade que você tiver, obviamente, porque não tem como eu adivinhar como que é o seu sistema. Se o seu sistema for Linux, enfim, é isso aí. Então, nesse caso, ele faz aqui um ponto de junção. Então, basicamente, ele junta uma informação com a outra e ele vai puxar essas informações lá na pasta Skills. Então, é importante, não apague essa pasta de jeito nenhum. Se você apagar essa pasta, ele não vai saber onde achar os arquivos, tá? Se futuramente, caso você tenha novas skills, você pode adicioná-las aqui, pede para corrigir esse arquivo skills index e faz essa atualização aí. Só a gente ficar ainda mais poderoso dependendo do que você tiver, tá? Porque, enfim, né?
Importante é que agora ele tem realmente bastante contexto para fazer o que nós precisamos. Então agora o que a gente precisa fazer testes. O primeiro teste que eu vou fazer será justamente o de corrigir um problema que eu estou tendo em um dos meus arquivos. Então eu vou fechar essa pasta, salvar isso aqui, fechar a pasta e vou abrir uma nova pasta. Então o que nós temos aqui? Eu abri aqui a minha pasta principal de aplicativos, que é a minha pasta que abrange, além das skills, todos os outros aplicativos, onde eu vou pedir o seguinte, vou colocar aqui um prompt. Esse prompt aqui eu gerei com a ajuda de uma outra inteligência artificial, mas mais ou menos é isso aqui, ó. Haja como arquiteto de software e gerente de projetos. Sua missão: planejar e estruturar um aplicativo de criação de carrosséis com IA. E por que isso? Ao invés de eu falar para ele, use essa skill, aquela outra, eu vou pedir ele para literalmente, ele mesmo descobrir qual que vai ser a melhor skill, ele mesmo vai descobrir qual que é a melhor saída aqui para essa situação, porque como você tem mais de 1000 skills ali disponíveis, é interessante que você dê a ele o máximo de contexto para ele saber. Porque eu não sei exatamente qual skill que vai fazer o quê, né? Então é muito importante que nós sabemos principalmente como pedir agora. E a ideia é deixar que ele faça essa estruturação. Eu estou utilizando o Gemini 3.1 Prolog aqui. No caso, o meu Gemini 3 Flash ele já bateu a cota diária, porque acaba que ele tem esse limite. Então eu vou utilizar esse LOL aqui, porque pelo menos ele gasta menos tokens do que o High. Ele não é tão eficiente, mas como nós já estamos falando em codificação, aí pode ser necessário que eu utilize justamente esses modelos geradores de IA. Agora vamos prestar atenção, porque a ideia vai ser ele mesmo descobrindo os caminhos e trazendo as soluções para a gente autonomamente. Que é esse o objetivo aqui. Que agora ele vai pensar pela gente, ao invés de nós termos que pensar em todos os detalhes. Porque ele vai pegar esses detalhes, essas referências que a gente colocou lá, para poder justamente trazer a solução que a gente precisa para, por exemplo, resolver aqui. Então, por exemplo, uma coisa que eu preciso aqui, ó, é justamente a estruturação. Então, por exemplo, eu preciso fazer um brainstorming. Eu preciso fazer toda a estruturação ali da parte de como que funciona logicamente esse aplicativo por detrás dos panos. É óbvio que eu ainda vou ter que fazer talvez alguns pedidos para poder definir algumas coisas, mas ele vai me ajudar a ter justamente essa clareza de ideias. Tanto é que ele já está fazendo todo o planejamento para a gente colocar isso em prática. E essa é a parte mais legal das skills. Que as próprias skills elas vão ter os mecanismos que vão servir para você só delegar. É como se você estivesse realmente delegando as funções ali para que o Antigraft fizesse isso pela gente, sem a gente ter que pensar em todos os detalhes, que às vezes são chatinhos e minuciosos. Então tudo isso já está catalogado ali dentro das skills. Ele me gerou então um plano criador de carrosséis. Aqui eu posso tranquilamente fazer aí a análise e dizer, não, peraí, isso eu quero, isso eu não quero. Então, nesse caso, ele vai fazer como se fosse uma inicialização aqui. Geralmente eu não faço o protótipo nem nada aqui, mas a gente pode começar por aqui e depois a gente une com as outras características que a gente vai fazer. Então, beleza, eu vou clicar aqui em Open, assim pode aplicar o plano. Olha aqui que interessante. Então, eu criei um aplicativo praticamente com um pedido só. E nesse caso, eu não precisei descrever nada, eu só falei o que eu quero. Obviamente que eu devo fazer algumas edições aqui, vou mostrar para vocês como é que ficou esse aplicativo. Que inclusive aqui, ó, do lado esquerdo, como você pode ver, ele criou inclusive uma pasta, e é por isso que eu coloquei a pasta acima, ao invés de já criar uma pasta e pedir ele para poder fazer isso lá. Ele mesmo fez isso, e essa é a parte interessante, ele começa a poder fazer ações do computador. E aí vocês perguntam em que outras situações eu posso fazer isso aqui. Você pode pedir ele para fazer o que você quiser, é basicamente isso, tá? As possibilidades são infinitas. E aí o que você precisa fazer é, dependendo da situação, você vai ter que pedir o Antigraft para criar skills. Se você quiser que eu fale como que você cria skills, comenta aqui embaixo, porque essas aqui são skills prontas, pensadas principalmente no meu público, que é o público de criação de aplicativos com inteligência artificial. Inclusive, aqui embaixo vai ter o meu link do meu curso, se você quiser conhecer melhor, tá? Não se esquece, o Mestre dos Aplicativos com IA vai estar aqui embaixo. Então, você pode ir lá para conhecer, porque a ideia futuramente é ir trazendo essas novidades aí para você, sobre a criação de aplicativos com inteligência artificial. Então, recado dado, vamos fazer o seguinte. Um outro uso interessante que você pode fazer aqui é o seguinte. Eu posso pedir aqui, por exemplo, faça as adaptações para que meu aplicativo tenha uma aplicabilidade para dispositivos móveis com maior qualidade. Use as skills necessárias para melhorar a usabilidade em dispositivos móveis para os menus superiores que estão ruins e preciso resolver isso. Beleza, peço aqui para ele e eu vou aguardar o resultado. E por que eu pedi isso e por que isso é importante? Porque aqui, ó, eu não preciso vir pedindo cada uma dessas coisas exatamente porque, igual aqui tá ruim a usabilidade para dispositivos móveis, tá vendo? Ó, o menu ele tá escondido aqui e tal.
Até que o visual em si tá legal, mas ele tem alguns problemas de usabilidade. Então, você dá um pouco de contexto para ele e pede ele para fazer as coisas que ele vai resolver para você. E eu acho isso a parte mais interessante das skills, porque você evita a necessidade de ter que fazer absolutamente todos os detalhes, sabe? Ter que ficar toda vez contextualizando. Ele já vai ter todos os contextos, ele já vai ter todas as ferramentas, necessariamente a partir ali dos seus arquivos. Aí olha que interessante, ele trouxe aqui para mim, ó, o menu inferior. Vou tentar dar um zoom aqui para ficar melhor para ver, ó. Ao invés de ele ter aquele menu mal feito igual estava antes, agora eu tenho justamente as informações. Eu posso pedir mais coisa aqui para ele. E aí é sempre assim, na hora que você for fazer, é você lembrar ele de fazer os pedidos puxando lá pelos arquivos das skills. Muito bom, né? O que você acha? Você gostou? Se você tiver gostado, comenta aqui embaixo, tá? Não se esquece. Se inscreve aí no canal para poder receber as novidades mais incríveis que a gente tem sobre criação de aplicativos com inteligência artificial, sites, landing pages, utilizando essas inteligências artificiais incríveis e que vão te permitir ganhar muito dinheiro aí em 2026 se você for esperto, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo e olha o foguete!